Por favor, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 5. Nós estamos estudando o Sermão do Monte sob o seguinte título, ou o seguinte tema geral: o Evangelho segundo Jesus Cristo. E como eu já expliquei para você, Evangelho não é uma palavra religiosa nem cristã. Evangelho é uma palavra comum no primeiro século, e é por isso que a gente abre os evangelhos e encontra o Evangelho segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas, segundo João, que é o Evangelho segundo Jesus Cristo disse que seria, e eles registraram. Nós vamos ler do versículo 1 do capítulo 5 ao versículo 4. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Nessa manhã eu quero conversar com você sobre essas pessoas aqui que o Evangelho está citando, que Jesus está citando, e que são chamados de os que choram. Em outras traduções mais antigas, aqueles que lamentam. E na minha tradução, pensa que é alguma coisa, tem uma tradição. Na minha tradução, aqueles que são crucificados, e eu vou explicar para você porque eu fiz essa opção por traduzir dessa maneira. Primeiro, vamos recuperar um pouquinho do que a gente viu até agora, especialmente três coisas. Primeira coisa, a palavra que a gente tem aí por bem-aventurado, ou por feliz, ou por abençoado, é um equívoco dos tradutores da Bíblia. É um equívoco em que sentido? A palavrinha aí tem o seu último significado na linha de expressões. A última das palavras, o último dos significados é bem-aventurado ou feliz. Essa palavrinha que Jesus disse e Mateus, Lucas e Marcos registraram é uma palavrinha hebraica que tem outro sentido. O sentido é marchem. É um verbo no imperativo. Marchem. Não é feliz, nem abençoado, nem nada disso, é marchem. De onde saiu essa compreensão? Da língua hebraica. A gente tem que lembrar que o Mateus, que registrou as palavras de Jesus, é um judeu que escreve em grego, mas é um judeu que não deixou de ser judeu, ou seja, ele pensa como judeu e escreve como grego. É como se ele fosse chinês, pensando em mandarim e escrevendo em inglês. A identidade dele como homem semita, homem judeu do Oriente Médio, não se perde. Mas quando os tradutores ocidentais vão traduzir esse texto, eles têm uma preocupação. Qual é a preocupação deles? Eles querem que o Evangelho, segundo Jesus Cristo, seja suficientemente grande para poder ser comparado com a filosofia grega. E os filósofos gregos têm uma proposta de felicidade. E aí os tradutores do Evangelho estão nesse momento que os filósofos gregos apresentam um ideal de homem feliz. E aí eles pegam a palavra hebraica ashrei e traduzem por makarios, que é feliz. Só que eles cometem um erro terrível, eles dão um tiro no pé. Por quê? Porque a palavra ashrei não significa feliz. Significa andei. E cadê? Ser feliz e andar. Muitas coisas. Mas eu quero que você entenda o seguinte: quando Jesus está dizendo assim, ei, vocês que choram, marchem, Jesus está dizendo um montão de coisa, menos que eles são felizes, que seria uma baita de uma insensibilidade da parte de Jesus, certo? Jesus não é alguém que não sabe o que diz. Então ele não diz assim, ei, você aí que está sepultando o seu filho que tomou um tiro aí na periferia, você é um bem-aventurado, você é um feliz. Não é isso que Jesus está dizendo.
que Jesus está dizendo ei, vocês que choram, que sofrem, que são enlutados, continuem marchando. Por quê? Porque Jesus deseja que as pessoas que estão ouvindo Ele não se deixem vencer pela morte. O que acontece quando a gente perde alguém que a gente ama para a morte? A gente fica triste. Dependendo. Se o cara não gostar da sogra, ele, comemora. Mas não é assim. A gente fica triste. Por quanto tempo a gente fica triste quando alguém amado morre? Depende. O choro pode durar uma noite. E pode significar 30 anos para alguém. Pode significar 20. Eu chorei a morte do meu pai durante 5 anos. Literalmente pelo menos 1 ano. Depois 4 anos eu chorei sem lágrimas. Só tristeza, só saudade. Ouvia a voz dele no quarto. Às vezes ouvia ele orando. Cada um tem um tempo de chorar os seus mortos e de sentir as suas dores. Mas o que Jesus está dizendo vocês que choram, não se deixem vencer pelo choro e nem pela morte. Então, o que eu quero que você saiba logo de início na nossa conversa é que Jesus está dizendo: ei, vocês que choram, vocês que são crucificados, que sofrem dores, continuem marchando. Obrigado, Kenzo. Continuem marchando. Por que eu optei por essa leitura e eu troquei a palavrinha os que choram, o verbo chorar, ou os enlutados, por crucificados? Isso aqui é uma opção teórica. O que isso significa? Significa que a minha leitura da Bíblia está orientada por uma maneira de pensar, como todo mundo que lê a Bíblia. E o que está por trás da minha leitura da Bíblia, da minha interpretação da Bíblia, é o viés da teologia latino-americana. E aí eu vou explicar para você porque isso é importante. Nós somos herdeiros da teologia do norte, Europa e Estados Unidos, mas nós estamos no sul. E demorou para a gente aprender a ler a Bíblia do nosso jeito, latino-americano. Como se faz teologia no norte, nos Estados Unidos e na Europa? Quando se fala da cruz de Cristo, se faz reflexão filosófica sobre o que é a cruz de Cristo. Ótimo, interessantíssimo, importante. Então você vai achar diversos tratados sobre a cruz de Cristo. Os nossos hinos falam muito sobre a cruz de Cristo, porque a nossa teologia está recheada dessa ideia da cruz de Cristo, da ideia da cruz de Cristo. E aí a gente vai discutindo sobre a cruz de Cristo, porque Cristo morreu, a questão do pecado, a questão da reconciliação com Deus, Cristo como aquele que apaga as nossas culpas, Cristo como aquele que aplaca a ira de Deus, Cristo como aquele que substitui a gente na cruz. Tudo isso aí é a herança da teologia que a gente recebeu, que veio dos europeus e norte-americanos. Como é que na América Latina nós lemos essa expressão sobre os que choram e os que estão enlutados? A gente olha para a cruz e vê Jesus crucificado injustamente, e a gente olha para os seres humanos que são diariamente crucificados injustamente. Não é uma reflexão sobre como é a cruz de Jesus do ponto de vista da filosofia. É uma reflexão sobre como a gente faz para não deixar as pessoas serem crucificadas todos os dias. A diferença entre ler a Bíblia como um europeu e ler a Bíblia como um latino-americano é que o europeu faz reflexão sobre a morte, o latino-americano luta para ficar vivo. O europeu escreve tratados sobre a morte do ponto de vista da filosofia. O latino-americano vai ler as ciências sociais e tentar entender por que existe um nível tão grande de crianças que morrem antes de completar 1 ano de idade. E qual é a resposta do Evangelho para este sofrimento? Por isso que eu estou lendo: marchem crucificados.
E não marchem apenas enlutados ou aqueles que choram, porque no sul não satisfaz dizer que Jesus está na cruz. No sul a gente quer que Jesus nos ajude a não deixar os outros irem para a cruz. Meus irmãos, no norte as pessoas se identificam com Cristo lá na cruz, crucificado. No sul nós nos identificamos com as pessoas que sofrem como crucificados. Essa é a diferença. No norte se faz reflexão, teoria, tratados sobre a morte. No sul a gente quer vencê-la. No sul a gente quer superá-la. A gente não quer se conformar com ela. Por isso que eu estou lendo: marchem crucificados, vão adiante. Quem matou Jesus no primeiro século? Os judeus, certo? Influenciados por quem? Ou ordenando quem? O Império Romano. Se a gente desloca o nosso olhar do plano salvífico de Deus e tenta entender o processo histórico humano como Jesus morreu, a gente chega a essa conclusão. É óbvio que Jesus foi para a cruz por causa dos pecados da humanidade, mas do ponto de vista social e histórico, Jesus é morto por causa de uma conspiração que começa com os judeus e acaba na mão dos romanos. Os judeus não querem alguém que interpreta a lei do jeito que Jesus interpretava, e os romanos não querem confusão na província da Ásia. Ponto. Do ponto de vista histórico, Jesus vai para a cruz por inveja da parte dos judeus e pela mão pesada do Império Romano. Qual é a pergunta que esse texto sugere para nós? Quem é a Roma? Quem é o império do século 21 que continua mandando pessoas inocentes para a cruz? Que império é esse? Porque, não sei você, mas quando eu recebo notícias, como por exemplo, que existem no Brasil 13,4 milhões de desempregados, a pergunta é: quem inventou isso? Por que existe um sistema que permite com que 13 milhões de pessoas, de seres humanos, pais de família, precisem mendigar o seu pão? Tem um império por trás disso. Tem alguém, ou tem um monte de alguém que mandam esses homens para a cruz, para o sofrimento. Não sei você, mas quando eu percebo nas leituras que existem mais de 2 milhões de crianças no Brasil que nunca entraram numa escola, e que agora elas não têm condição de saber o peso disso, mas daqui 10 anos, daqui 20 anos, muito provavelmente elas estarão dominadas por algum tipo de vício ou na mão de algum traficante. Quem criou esse sistema que manda essas crianças para a cruz? Da mesma maneira que Jesus foi inocentemente, de maneira inocente, ele não tinha culpa, não havia dolo, não havia pecado na sua boca, e ele foi para a cruz. Quem é que manda as crianças, esses 2 milhões de crianças brasileiras, e impede esses 2 milhões de crianças brasileiras de entrarem na escola e aprenderem a ler? E agora elas não sabem o peso dessa cruz, mas daqui 10, 20 anos elas vão estar numa fila de emprego, ou vão ser empregados nossos ganhando uma mixaria. Elas vão para a cruz. Eu não sei você, mas eu me sinto muito mal quando eu descubro que 45% da população brasileira não tem esgoto encanado, tratamento de água. Sabe o que significa isso? 45% da população do nosso país vai ao banheiro, depois de ir ao banheiro, dá descarga, e os seus dejetos vão direto para um rio qualquer, e provavelmente eles vão beber essa água, a gente não vai, porque aí em São Paulo a gente tem tratamento de água.
E a chance dessas pessoas irem para a cruz por causa de doenças causadas por água contaminada é gigantesca. Quem foi que criou esse sistema? Meus irmãos, nós somos discípulos de Jesus, e essas perguntas não podem ser estranhas para nós, porque tudo que interessa a Jesus interessa a nós. E Jesus foi para a cruz por causa dos nossos pecados. Jesus foi para a cruz também por causa dos pecados daquela sociedade. E quando eu leio para você que Jesus está dizendo para as pessoas exploradas que estão indo para a cruz injustamente, para eles marcharem, a outra pergunta que surge é: o que eu e você vamos fazer? Nós vamos optar por ter uma fé enclausurada? Que é uma fé enclausurada? É uma fé no claustro, que a gente vive a nossa relação com Deus nessa via aqui, verticalizada. É de foro pessoal entre eu e Deus, o que eu faço importa a Deus, o que Deus me diz importa a mim, e se ao meu lado alguém bebe água de esgoto, isso não é problema meu. Essa, meus irmãos, infelizmente é a opção da maioria dos cristãos que vivem no norte. Porque diferente dos cristãos que vivem na América Latina, a maioria dos cristãos que vivem no norte não foram colônias de exploração. A maioria deles. Então eles não sabem o que é receber em suas terras homens armados com uma cruz na mão matando os seus nativos. Mas a gente aqui sabe. A gente aqui sabe. E a pergunta é: nós fomos evangelizados ou colonizados? Em que medida a gente recebeu o Evangelho e em que medida a gente recebeu uma cultura que não tem nada a ver com a gente? Como será que é uma igreja cristã de seguidores de Jesus, autenticamente chinesa, sem música americana, sem bateria, sem tons de música ocidental? A gente não sabe, porque convenceram a gente que o jeito de ser cristão é o jeito de ser norte-americano. E essa não é uma crítica aos norte-americanos, é um apontamento de como a gente tem que rever o que está por trás da nossa cultura, porque é exatamente isso que esse texto está mostrando para a gente. Nós temos duas escolhas: ou a gente segue Jesus no claustro, numa vida ensimesmada dentro de um templo bonito, ou a gente vai lá e se identifica com os crucificados da nossa cultura, como Jesus fez, e dá a mão para eles e diz assim: eu não vou deixar alguém te crucificar, eu não vou deixar que você morra sem saber ler e escrever, eu não vou deixar que você morra sem saúde bucal, eu não vou deixar que você morra sem saber quais são os seus direitos trabalhistas. E aí, meu irmão, minha irmã, você pode estar pensando assim: bem que falaram que esse pastor aí era socialista. Não, eu não sou socialista, eu sou cristão. E o Evangelho segundo Jesus Cristo, além de ser uma relação pessoal com Jesus, é necessariamente um comprometimento com os outros seres humanos. João vai dizer claramente: não é possível dizer que se ama a Deus que não vê e não amar o irmão que vê. Tiago vai dizer claramente: mostra a tua fé vertical em Deus, que eu vou mostrar as minhas obras, que são frutos da minha fé. Ou seja, nós, meus irmãos, temos que fazer uma escolha: ou nós vivemos a favor daqueles que produzem crucificados, ou a gente se levanta e diz assim: eu também sou fruto desse mundo que crucifica pessoas, mas eu quero diminuir o sofrimento. Eu quero diminuir o sofrimento dessas pessoas que estão sendo injustamente crucificadas, só porque, pasmem os irmãos, só porque nasceram negras, ou só porque nasceram orientais. E a gente, meus irmãos, nós temos que fazer uma escolha. E essa escolha não precisa ser radical e amanhã você vai assim
virar um militante, sair por aí quebrando caixa eletrônico. Não estou falando disso. Virei um black bloc de Jesus. Não, não é isso. Esquece, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o seguinte: como que eu, que sou discípulo de Jesus, que sei e reconheço que existem pessoas sendo crucificadas injustamente, como eu faço para colaborar com a melhoria da vida dessas pessoas? Especialmente quando essas pessoas são indefesas. Porque toda vez que um ser humano é violentado, Deus é violentado. Toda vez que alguém toma um tiro no peito injustamente, só porque é da periferia, ou é negro, ou é discriminado porque é asiático, é o próprio Jesus quem está sendo discriminado. E nós somos o único povo na face da terra que pode dizer isso. A polícia não sabe disso. Os governos não sabem disso. Só nós podemos dizer assim: ei, gente, seres humanos são a imagem e semelhança de Deus. Você não pode cometer violência contra Deus, sob pena de ser julgado por Ele. Eu não quero que você seja julgado, então se arrependa. Não cometa violência contra o outro ser humano, porque se Deus colocar a mão em você, ninguém pode te ajudar. Por isso, meus irmãos, eu quero terminar dizendo o seguinte: nós temos uma vida inteira. A expectativa média de vida do brasileiro é de mais de 70 anos. Então, eu, por exemplo, tenho 40 anos para escolher do lado que eu vou ficar. Se eu quero ficar do lado do império do mercado, que mói gente, que sacrifica mães e pais de família, que coloca crianças no farol, que faz meninos e meninas serem viciados em drogas, porque eles são meninos e meninas, que faz com que meninas, você já ouviu essa expressão, os irmãos me perdoem pela clareza, pela franqueza, mas a gente precisa dizer, está cheio de música dizendo aí, chamando menina de novinha, e menina como objeto sexual. Bom, não existe relação sexual entre adulto e criança. Relação sexual entre adulto e criança é estupro. Isso está disseminado na nossa cultura, e tem um montão de meninas sendo abusadas dia e noite. E nós somos o único povo que pode dizer: ei, você não pode pôr a mão nessa menina, porque ela é uma criança, ela não é uma novinha. Ela é um ser humano em desenvolvimento que não está pronto para uma vida sexual ativa. Você não vai pôr a mão nela. O que nós cristãos fazemos? Nós dizemos para os crucificados: ei, não parem de marchar, porque vocês vão ser consolados. É isso que Jesus está dizendo. E ei, eu estou aqui com você. E se alguém vai te explorar, vai ter que passar por cima de mim. Se alguém vai querer te crucificar, vai ter que lidar comigo. Nós somos o povo que assume o lugar do crucificado e não deixa ele ir. Nós somos o povo que tira essas pessoas debaixo dessa linha, que ela não pode refletir por si mesma. Eu ajudo ela a pensar e ela diz assim: não, eu não quero mais um subemprego. Eu vou estudar inglês, porque eu quero ter um bom emprego para alimentar minha família. Eu não vou me contentar com ser faxineiro. Nós somos os únicos que podem dizer isso, porque o nosso pressuposto é: ei, você é um ser humano, e todo o direito que você tem, eu tenho. Portanto, meus irmãos, nós temos aí uma vida inteira para escolher, e eu não sei se a gente vai conseguir ficar sempre do lado certo, mas uma coisa eu sei: a gente pode diminuir as vezes que a gente fica do lado errado. A gente pode diminuir isso, a gente pode ficar mais do lado dos crucificados do que do lado daqueles que crucificam, porque os que crucificam serão julgados. E eu lembro muito de uma expressão do pastor Martin Luther King Jr., que disse o seguinte: o que me faz temer não é a voz dos injustos, é o silêncio dos justos. Eu termino lembrando uma expressão, depois do Luther King, uma expressão do Dietrich Bonhoeffer, que é um teólogo alemão, que na sua biografia ele conta o que acontecia na Alemanha da época da Segunda Guerra. Haviam trilhos de trem perto das igrejas, e os trens passavam lotados de judeus para os campos de concentração. E o regente do coro fazia o coro cantar mais alto para que os membros da igreja não ouvissem os judeus passando, gritando dentro dos vagões, indo para a morte.
O regente pedia para aumentar o volume, aumenta o volume, canta mais alto, até todos os trens passarem. E lá passavam seres humanos feitos à imagem e semelhança de Deus, direto para a morte. E os irmãos cantavam mais alto para não ouvir. Então, meus irmãos, meu apelo nessa manhã é que a gente reflita sobre isso. De novo, eu não estou aqui fazendo campanha política, eu sou pastor, sou servo de Jesus, e eu não consigo ler o Evangelho de outra maneira. Ele é uma relação pessoal com Deus através de Jesus, e ele é uma relação comunitária. Eu não posso viver como se as dores alheias também não fossem minhas. Nós temos de fazer algo. Feche seus olhos, nós vamos orar, depois o pastor...